As tensões que crescem no leste europeu parecem agora muito distantes de um acordo de paz. Era a intenção do presidente americano, mas depois da reunião no Alasca e mesmo da reunião com líderes europeus na Casa Branca, a coisa não seguiu nesse caminho. Muitas vezes se diz que ações falam mais alto que palavras. A situação agora é a seguinte: no leste da Europa, houve na Ucrânia um mega ataque de 12 horas no final de semana. Isso foi na madrugada de então sábado para domingo. A gente tem aqui a posição do presidente ucraniano a respeito. Eu acompanho com vocês parte do que ele disse. Um ataque massivo da Rússia sobre a Ucrânia durou por mais de 12 horas. Ataques selvagens, um ataque deliberado de terror contra cidades ordinárias, cidades comuns. Cerca de 500 drones de ataques e mais de 40 mísseis, incluindo mísseis Kinzhal. Essa manhã, drones Shaheds, um drone russo iraniano, estão novamente nos nossos céus. Os principais alvos dos ataques inimigos eram a região de Kiev, Zaporizhia e outras cidades ucranianas que ele cita, incluindo Chernihiv e Odessa. Na capital, o prédio do Instituto de Cardiologia foi danificado. Nesse instante, 4 pessoas foram relatadas mortas em Kiev, incluindo uma jovem. Meus pêsames às famílias e aos entes queridos. Por toda a Ucrânia, pelo menos 40 pessoas devem estar feridas, incluindo crianças. Isso foi parte do que disse o líder ucraniano. Agora, o panorama mais amplo não se restringe apenas a esse ataque. Se a gente dava anteriormente o contexto a respeito de uma busca de paz que parece não ter sido frutífera, esse ataque vem como uma medida bastante simbólica. Depois da fala de Zelensky na ONU, um momento onde, depois do seu discurso, ele se reuniu com o presidente americano Donald Trump e disse ao presidente americano que poderia retomar todo o território depois de uma conversa em pessoa. A gente tem aqui a fala do presidente americano, vamos conferir. Isso foi o que disse Trump, dizendo que depois de ter conseguido entender a situação financeira entre a Rússia e a Ucrânia, ele estava confiante de que a Ucrânia poderia retomar todo o território e talvez até ir além disso. Ele falava sobre dar então as armas à OTAN para que a OTAN fizesse o que quisesse, dizendo que indiretamente estaria cedendo armas à Ucrânia. Esse otimismo parece transcender os dias da semana passada em meio à conferência da ONU. O governo americano agora sugere a possibilidade de mísseis de longo alcance, os Tomahawks, para que a Ucrânia consiga atingir alvos em território russo. Quem falou a respeito do assunto à Fox News foi o vice-presidente americano J.D. Vance. Vamos conferir. Because of the president's leadership, you now have the Europeans buying weaponry from the United States as opposed to us giving it. And you asked this question about Tomahawks. It's something the president's going to make the final determination on. What the president is going to do is what's in the best interest of the United States of America. That's the driving light between his foreign policy decisions, between his defense policy decisions, and that will be the same heuristic that we apply to how we answer this question about Tomahawks. I'll let the president speak to it, but I know that we're having conversations this very minute about that issue. Muito bem, ele não foi o único a falar a respeito. O Keith Kellogg, enviado especial do presidente americano para a Ucrânia, também comentou o assunto. Confira. I think reading what he has said and reading what Vice President Vance has said, as well as Secretary Rubio, the answer is yes. Use the ability to hit deep. There are no such things as sanctuaries. That's one of the reasons I believe that this last week, and it has been confirmed, that President Zelensky asked President Trump to get Tomahawk missiles, which give you a depth. They're really good systems. America makes the best systems in the world. Are we giving him the Tomahawks? Well, that decision has not been made, but he's asked. I know that President Zelensky did, in fact, ask for them. Bem, ele sabe que o presidente Zelensky de fato pediu, e enquanto as autoridades americanas ainda tergiversam para responder e a decisão final não está clara, nas entrelinhas o otimismo parece transcender a relação Kiev-Washington e ir até as capitais europeias. A Europa parece também mais disposta em investir e usar bens russos que estejam congelados para financiar o esforço de guerra. Afinal de contas, como parte dos pacotes de sanções, muitos dos ativos russos ficaram congelados. A gente tem aqui parte do que disse num artigo recente de opinião o chanceler alemão Friedrich Merz. Ele escreveu em um artigo no Financial Times, jornal britânico. Vamos conferir o que ele disse. Isso é parte do artigo que a gente traz traduzida. Merz falou o seguinte: na minha opinião, uma solução viável deve agora ser desenvolvida, na qual, sem intervir nos direitos de propriedade, podemos disponibilizar à Ucrânia um empréstimo sem juros de quase 140 bilhões de euros no total. Esse empréstimo só seria reembolsado depois que a Rússia compensasse a Ucrânia pelos danos que causou durante essa guerra. Até lá, os ativos russos permanecerão congelados, conforme decidido pelo Conselho Europeu. Foi o que disse Friedrich Merz, conforme se pesava a possibilidade, então, de utilizar ativos russos congelados, ou pelo menos a renda de ativos russos que estivessem congelados na Europa em virtude de sanções ocidentais,
para financiar a Ucrânia. Uma coisa que já foi diferente, já foi ventilada essa ideia de formas diferentes, em diferentes capacidades ao longo do tempo, agora então com uma questão que ganha um quê mais pujante, com um artigo de opinião de Friedrich Merz sendo publicado no Financial Times. É propício quando a gente fala disso, afinal de contas, quando a gente trata de internacional, sempre é bom para te inserir, para te dar uma abrangência maior do que a gente está falando, trabalhar com mapas. Por isso eu pedi à produção que a gente trouxesse esse mapa, que foi originalmente compilado pelo Crisis Group. É um mapa das linhas de frente na Ucrânia. As atualizações são quase em tempo real, então isso aqui está atualizado até mais ou menos 12 horas atrás. Vamos conferir. Os trechos que você vê em azul são trechos que foram retomados pela Ucrânia, mas que já estiveram sob ataque russo. Os trechos em vermelho, então Península da Crimeia e a região do Donbass mais perto da Rússia, são regiões que a Rússia já detinha desde a invasão de 2014 em alguma capacidade. E ali, a linha de frente, é onde você vê essa vasta faixa amarela. A ponta preta dela é onde estão atualmente as linhas de frente. A capacidade de ter mísseis Tomahawk essencialmente permitiria que a Ucrânia atingisse, como dizia Keith Kellogg, alvos profundamente dentro do território russo, o que ampliaria a capacidade estratégica de lidar com a mesma forma como os russos operam com as suas capacidades de longo alcance e de mísseis. Agora, é verdade o que diz o presidente americano quanto à questão econômica e em meio a esse renovado otimismo, como a coisa de fato pode se desdobrar nos momentos adiante. O jornalismo é, por essência, um exercício de historiografia de curto prazo, de tentar entender o que está acontecendo e o que aconteceu e não um exercício de futurologia. Mas parte do exercício é a análise e também te dar as ferramentas para a gente estar navegando esse cenário juntos e tentar especular o que pode acontecer de forma razoável e de forma honesta. Nesse contexto, então, eu resgato uma frase do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que falava que essa guerra essencialmente é uma questão de por quanto tempo as forças armadas da Ucrânia podem suportar versus quanto tempo a economia da Rússia pode suportar. Esse otimismo vem com o parecer do presidente americano de que quanto tempo a economia russa pode suportar, aparentemente, diz Trump, não muito. A gente separou algumas das estatísticas para que você tenha isso à mão, e isso é uma apuração que vem por parte da matriz americana do Epoch Times, também compilando alguns dos dados de fontes oficiais da Rússia. Então, vamos lá para a apuração. A saúde da economia russa deteriorou em meses recentes, com uma convergência de fatores fiscais, questão de taxas, geopolíticos e também de desafios estruturais. Vamos para os dados. Rosstat, o Serviço de Estatísticas Federal, o Serviço de Estatísticas do governo russo, relatou no último mês que o PIB no segundo trimestre estava com uma taxa de juros, uma taxa de crescimento de 1,1%, comparado com 4% no mesmo período um ano atrás. O Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia também abaixou a previsão de crescimento do PIB de 2025 para 1,5%, baixando de 2,5%. Então, está despencando a estimativa de projeção do PIB. A projeção de 2026 também, cortada de 2,4% para 1,3%. Serviços que o Kremlin tem o hábito de dizer que qualquer dado que não venha de si é parte de alguma estratégia de sabotagem ocidental. Entretanto, esses são dados oficiais do próprio Kremlin, que não deixam muita margem à imaginação para dizer que a economia está em momento de contração, não está indo bem. Mas, se é para falar de fontes ocidentais, isso está mais ou menos alinhado com mesmo a questão do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e as projeções para Moscou. O FMI trouxe em julho a atualização ajustada de que a economia russa estaria crescendo então a uma projeção de 0,9% no PIB, baixando de 1,5% para 0,9%. Para 2026, a expectativa também fica em 1%. Depois, a S&P, da S&P 500, então, com a questão de... É um dos índices que vem por parte da S&P, questão de Bolsa de Valores americana, mas que fala sobre o índice de gestores de compra de manufatura da Rússia. É um relatório mensal que fala a respeito da direção econômica. Não vou chatear vocês muito com os dados, mas só para a gente embalar então o segmento. Queda, contração na economia pelo terceiro mês consecutivo em agosto por esse índice. A gente aguarda para ver como a coisa se desdobra seguindo adiante, mas um ponto central para discutir a respeito é que, enquanto Trump faz a pressão para a questão da possibilidade de otimismo de que a Ucrânia retome território com investimentos que vêm da OTAN comprando armas americanas, também existe pressão em uma outra ponta para a gente ter em mente. Uma pressão para que os mesmos aliados europeus que operam com sanções contra a Rússia também parem de comprar o seu petróleo e o seu gás. Afinal de contas, parte do porquê esse projeto aqui a economia não vai crescer tanto é também porque o preço da energia, o preço do barril de petróleo está baixando. E a Rússia depende essencialmente, para uma grande parte da sua economia, das exportações de energia, do petróleo e do gás.
enquanto muitos países da Europa de grande porte seguem comprando energia russa, tem aí algumas questões específicas que são também preocupantes e é onde a gente aguarda para ver como o governo americano vai lidar. Hungria e Eslováquia, por exemplo, e Hungria até uma aliada próxima da retórica de Donald Trump, são países que dependem essencialmente para sua energia vindo da Rússia. Tanto é que a Hungria foi o maior importador de combustíveis fósseis da Rússia na União Europeia, 416 milhões de euros de petróleo cru e gás também vindo por gasodutos. Depois vem a Eslováquia, os dois países que eu citava agora há pouco, mas tem aí muita potência ocidental. França, 157 milhões de euros, Holanda, 65 milhões de euros, Bélgica, 64 milhões de euros. Esse é o top 5. A gente aguarda para ver como a coisa se dá, conforme as tarifas secundárias sobre países como Índia, China ou Brasil são ainda opções não descartadas pelo governo americano sobre como a quanto lidar com a torneira que fica à disposição da Rússia em termos de dinheiro fluindo do Ocidente.